pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo nosso, Vivenciando. Muito obrigada a todos vocês que sempre nos acompanham na transmissão aqui através do canal do YouTube da nossa MIPS, M6 Instituto de Produção Cultural. Desde já quero deixar nossos agradecimentos aqui ao nosso presidente, idealizador do projeto da M6 Instituto de Produção Cultural, que é o Moreira. Agradecer a um grande parceiro, grande amigo que nós conhecemos, né, e que nos contribui aí com a grade de convidados para este, para outros programas e projetos nossos, que é o nosso grande amigo Pedro Murbach, mandar um abraço para ele. E agradecer a vocês que sempre nos acompanham, sempre ficam de perto com a gente, contribuem para a gente estar fazendo acontecer este e outros projetos nossos através da M6 Instituto de Produção Cultural, tá bom? Então, muito obrigada a todos. E já para a gente começar logo de cara, vamos já apresentar ele, nosso convidado de hoje, que é a primeira vez que ele está já com a gente hoje. Ele que é executivo, é professor, é mentor, palestrante, há mais de 22 anos liderando equipes, né? E já passou por diversas atuações, diversos cargos em áreas como B2B, marketing, desenvolvimento de negócios no Brasil e no exterior. Ele foi reconhecido como top voicer no LinkedIn, para quem acompanha aí essa rede social, né? Que para mim hoje é como se fosse o Instagram aí para a galera. Para mim é o LinkedIn hoje. E aí ele tem formação, então, em engenharia, MBA em gestão empresarial, professor de MBA na FIA, né, e mentor de líderes e executivos. Ele tem formação também em programação neurolinguística, né, a PNL, em práticas de xamanismo, mindfulness e em expansão de consciência. Temas interessantes também que a gente pode estar abordando, trazendo para ele comentar brevemente para a gente, né? Além disso, ele é idealizador do projeto do podcast LideraCast, né? Aí com mais de 500 episódios já, então ele já deve ser craque nesse meio que a gente está aqui também com vocês com este projeto e outros, né? Através das tecnologias, trazendo temas de liderança, vendas, autoconhecimento. Então são temas interessantes para a gente conseguir segurar vocês, porque hoje também vai ser mais uma aula, como todos os outros programas que a gente traz, com grandes pessoas, com grandes profissionais e personalidades. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada por estar com a gente, Otávio Alves Júnior. Ô Maristela, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Pedro por ter nos conectado. Para mim é uma honra estar aqui, vamos trocar ideias e enriquecer um pouco a tarde da audiência. Estou à disposição. Maravilha, show. Obrigada pelas palavras, Otávio. Vamos começando então, enquanto o pessoal também vem chegando na nossa transmissão, né, para o pessoal até conseguir nos acompanhar. Conta um pouquinho pra gente. Você iniciou a sua carreira no Exército, né, na arma de cavalaria, depois começou a entrar para o mundo corporativo, para a área executiva, de alta liderança. Conta um pouquinho pra gente como é que foi todo esse início para você, se teve escolha, se você acabou caindo de paraquedas ou pensava em outras áreas. Conta um pouquinho pra gente. Eu acabei tendo a felicidade de estudar engenharia. E Uhum. quando eu estava para fazer a inscrição no vestibular, eu estava na minha casa à tarde, a FUVEST, a gente comprava um livro na banca de jornal e tinha que preencher um formulário, né? E eu estava entre odonto, que a minha mãe estudou odonto, direito, que o meu pai era advogado, e engenharia. E acabei naquela tarde optando pela engenharia e acho que fiz uma boa escolha. Acho que o curso de engenharia me permitiu muitas coisas, ele é muito versátil, a gente consegue trabalhar em áreas diferentes. E na minha carreira, depois da faculdade, eu acabei entrando pela área de vendas, assistência técnica, relacionamento com clientes, viagens, entendendo os problemas dos clientes e procurando oferecer as minhas soluções, né? E essa foi uma área que eu sempre me dei muito bem, eu sempre gostei muito, e isso foi despertando em mim o interesse em aspectos ligados ao relacionamento humano, em Uhum. aspectos ligados à gestão de equipes, em aspectos ligados a como construir uma relação mais rápido possível, uma relação sólida, com confiança com os meus clientes, para que eu pudesse vender mais, né? Fazer mais negócios, né? Sim, E também perfeito. e também com a galera que trabalha comigo. Porque a grande verdade é que nesse mundo que a gente escolheu viver, né? E eu acredito que nós escolhemos estar aqui, o mundo do trabalho é caracterizado pelo trabalho em equipe. Uhum. Essa é a grande verdade. Tem poucas coisas que a gente faz sozinho, não é, Maristela? Sim, com Então, certeza. nesse sentido, psicologia, comportamento, relacionamento humano, comunicação são competências super importantes. Porque na medida em que nós vamos subindo nessa escada do mundo executivo, mais e mais os nossos resultados vão sendo definidos não só pelo nosso trabalho, mas também pelo trabalho das nossas equipes, né? Essa é a Exato. grande verdade. Então, nessa jornada para conhecer as pessoas, reunir os melhores talentos, né? E permitir que essas pessoas possam se expressar.
Hoje fala-se muito na disputa por talentos, né? Para Uhum. que nós possamos melhorar nossos processos, encantar nossos clientes, a gente precisa na nossa equipe de pessoas talentosas. Agora, não adianta eu contratar pessoas talentosas e não permitir que elas se expressem. Não Exato. permitir que elas levantam a voz, que elas façam alguma crítica, que Sim. elas façam alguma sugestão de encaminhamento, né? E esse é um ponto que muitas vezes os líderes e as líderes podem, às vezes, patinar, não permitindo, não conseguindo oferecer aquela segurança psicológica para que as pessoas possam se colocar, para que as pessoas possam contribuir com o entendimento daqueles problemas, dos obstáculos e das restrições. Você percebe a questão? Com certeza, sim, isso é fundamental e é, é algo que realmente impacta, né, tanto para quem está atuando diretamente, para quem vai contribuir de alguma forma, quanto para as empresas, né, Claro, Otávio? E sem aí, dúvida. com toda a sua experiência também e vivência internacional em diferentes setores e áreas também, né, como que foi mudando o seu olhar e seu entendimento sobre a liderança, sobre esse desenvolvimento de equipes que é fundamental e considerando hoje, né, tudo que a gente já passou e hoje com o que a gente vive, né, com essa alta competitividade, essa questão no mercado de você estar sabendo dominar não só uma coisa em específico, né, Otávio, mas você saber fazer um pouco de tudo, vamos dizer assim, hoje em dia, né, o que se exige. Conta um pouquinho para a gente toda a sua visão. Lá no século passado, quando uma empresa pensava em crescer, muitas vezes os planos eram de expansão geográfica. Então, eu atuo nesse mercado, não atuo no outro. Eu vou crescer atuando no outro, né? Uhum. Então, esses desafios do século XX, eles estavam muito conectados com o lado esquerdo do cérebro. As rotas logísticas que eu vou usar para levar o meu produto para aquele outro país, se nós vamos ter uma fábrica, um centro de distribuição, onde é que nós vamos instalar, coisas desse tipo, né? Agora, nesse século XXI, nós podemos comprar qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer lugar. A Sim. tecnologia permite isso. Então, nesse momento, o nosso grande desafio é a expansão não passa mais pela expansão geográfica, já que o planeta inteiro está conquistado. A expansão passa por conquistar o coração dos clientes, para que eles decidam, eles e elas decidam pegar a carteira e botar o Visa lá no nosso serviço ou comprar o nosso produto. Eu acho que essa mudança é super importante. E essa mudança traz desafios enormes, porque nesse mundo que a gente vive super acelerado, com transformações à nossa volta incríveis, né? E a tecnologia se embrenhando na nossa vida, mudando a maneira como a gente estuda, como a gente se relaciona, como a gente faz negócios, como a gente trabalha. Com tudo isso ao mesmo tempo, nós consumidores, os nossos gostos mudam muito rápido. Uhum. Às vezes é na velocidade de um clique você já trocou uma marca pela outra. E esse é o grande desafio que me parece. Nós que estamos cada um procurando vender os seus produtos e os seus serviços, de que maneira motivar as nossas equipes para que a gente possa encantar os nossos clientes e garantir que a recompra vai ser conosco. Me parece que esse é um dos grandes desafios desse século XXI e desse mundo do trabalho, né? E uma outra questão que eu vejo muito importante é como saber se os membros das nossas equipes estão dando o melhor que eles e elas têm para dar? Sim. Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Porque numa linha de produção, a gente pode pegar um cronômetro, cronometra as várias etapas de produção e a gente pode calcular. Essa linha de produção faz, por exemplo, 1.000 peças por hora. A cada 60 minutos, a linha tem que produzir 1.000 peças. Se está produzindo a menos, vamos estudar para ver o que aconteceu. Se está produzindo a mais, aleluia. Nós conseguimos melhorar o processo que a gente tinha. Agora, no escritório, no trabalho intelectual, não é tão simples. Uhum. Porque o trabalho intelectual envolve inovação, envolve criatividade, envolve resolução de problemas, pensamento crítico. Aqui não tem muita forma de você medir. Então a grande questão é conquistar as pessoas pelo coração. Eu acredito que a equipe, a formação da equipe, a confiança que vai permear aquelas relações é que vai garantir que as pessoas queiram nos dar o melhor que elas têm. Uhum. Porque veja só, se nós pudéssemos medir a nossa inteligência numa escala de 0 a 10, não adianta eu contratar uma pessoa 9,5. Não adianta eu contratar alguém inteligentíssimo ou inteligentíssima, porque se essa pessoa escolher me dar só 4,5, ela só vai me dar 4,5. Embora ela pudesse me dar 9,5, né? E é capaz que ela me dê 4,5 e ainda contamine as pessoas do lado, né? Contamine para baixo nesse caso, né? Então, muitas vezes, é melhor eu contratar uma pessoa inteligência 6, mais engajada, motivada, comprometida,
Porque ela vai me dar, de repente, 6,5, que ela está me dando tudo que ela tem. E ela ainda vai contribuir positivamente para as outras pessoas, para conquistar as outras pessoas e fazer com que cada um queira dar mais de si. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Nesse mundo que a gente vive muito diverso, com pessoas com várias idades diferentes trabalhando, Sim, esse é um outro desafio importante, né? Porque essas gerações diferentes enxergam o trabalho de maneira muito diferente, né? E exato. cabe a quem está na liderança conseguir administrar isso, né? Pessoas, por exemplo, como eu, que tem 50 e poucos, vão enxergar o muito do trabalho muito diferente do que os meus filhos, que têm 20 e poucos, né? E na medida em que o líder tem pessoas de 50 e poucos, de 40 e poucos, de 30 e poucos, de 20 e poucos, Uhum, e hoje são 5 gerações trabalhando, né? uhum. Como você encontrar esse equilíbrio? Como você fazer com que essas pessoas construam relacionamentos com confiança? Eu acho que esse é o grande desafio da liderança nesse momento. Faz sentido? Faz sentido, tá? Faz total sentido. E, aliás, você me fez até lembrar de uma frase que eu vi esses dias que postaram no LinkedIn. E a frase era mais ou menos assim: não contrate pessoas prontas, contrate pessoas que são boas. Né? Acredito que talvez tenha algum relacionamento aí com o que a gente está trazendo, e até se você puder trazer para a gente também, para a gente refletir como que a inteligência emocional, a questão da cultura organizacional, né, tem empatia, comunicação, todos esses pontos influenciam a forma de gerar uma equipe, de cuidar de uma equipe, pensando aí no mercado como um todo, né, mas no ambiente corporativo em especial, hoje em dia. Eu acho que uma grande característica que todos nós precisamos construir é sermos treináveis. Esse é o grande ponto, né? Porque quando eu vou contratar alguém, esse é o meu principal foco. Essa pessoa é treinável, né? Porque alguns de nós são mais treináveis, outros menos treináveis, né? Uhum, Os, como tudo está mudando à nossa volta, constantemente nós vamos precisar adquirir novas competências, novas habilidades, né? exato. Então, lá no século passado, a pessoa fazia uma faculdade, aprendia algumas coisas e ia usar aqueles conhecimentos durante toda a vida profissional. Às vezes 35 anos com aquele mesmo conhecimento da faculdade. Hoje em dia, dizem que o tempo de validade de uma competência é na casa de 3 a 5 anos. Ou seja, a cada X anos nós vamos precisar reaprender novas coisas. E aí vem o treinável. Sim, Vem o treinável, porque quanto mais treináveis nós formos, a gente vai aprender mais rápido, a gente vai conseguir se desenvolver melhor, né? sim, sim. Um ponto que eu acho fundamental nesse momento que a gente vive, que a tecnologia está se embreando na nossa vida, é de que maneira eu vou usar a tecnologia para me potencializar. Porque não adianta eu ter medo da tecnologia, não adianta eu querer que ela vá embora. Independente do que eu queira, a onda já está vindo, o tsunami já está se aproximando, né? Exato. Então, a grande verdade é, com todos os aplicativos e ferramentas e softwares e sites e etc, e inteligências artificiais, como é que eu vou pegar tudo isso e fazer o que eu faço melhor, mais rápido, de melhor qualidade, encantando mais os meus clientes, melhorando mais os meus processos? Esse é o grande desafio. Porque usar o chat GPT é legal, ele cria texto, ele cria post, ele nos ajuda a fazer resumos e tal. Agora, isso é o máximo que ele pode fazer? Será que não tem mais coisas? Automatizar as nossas tarefas, começar a procurar processos de automatização dos nossos processos, né? Porque a grande verdade é que a competitividade é fundamental. Como Uhum, eu disse mais cedo, hoje a gente pode comprar o que a gente quiser, a qualquer momento, de qualquer lugar. perfeito. Portanto, o que vai fazer com que a gente gaste o nosso dinheiro com a empresa A ou com a empresa B é, de certa maneira, uma certa afinidade que a gente tenha com aquela marca. Uma certa afinidade que a gente tenha com a facilidade do processo de compra, né? Não basta ter um produto de qualidade. Tem uma série de perspectivas que a gente tem interface com os consumidores que precisam estar muito bem esclarecidas, né? Muito bem ordenadas e muito simplificadas. Porque hoje em dia, se você entra num site e está difícil de comprar, você desencana e compra em outro. E talvez aquela empresa perdeu aquele faturamento com você e você já gastou o dinheiro com outro, né? Sim. Me parece que esse é um grande ponto desse momento que a gente vive, né? Uhum, uhum. Você citou mais cedo da inteligência emocional, que eu acho das competências mais importantes que existem nesse momento, né? Porque tudo aquilo que pode ser automatizado será. Essa é a minha crença, né? Certo. Muitas coisas já foram automatizadas e tudo que puder ser transformado numa equação matemática vai ser. Pode ser na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, mas nos próximos anos,
Tudo vai ser automatizado, essa é a minha crença. O que vai sobrar para nós humanos, né? Vai sobrar a relação humana, vai sobrar os relacionamentos, vai sobrar... E aí vem a inteligência emocional. A inteligência emocional na minha cabeça é eu ter a compreensão dos pensamentos e emoções que estão dentro de mim e de que maneira esses pensamentos e essas emoções podem impactar os meus resultados. Uhum. Pode impactar para cima ou pode impactar para baixo, né? Dependendo da maneira como eu me coloco, né? Nós, na nossa vida profissional, eu costumo dizer que nós vamos tendo engajamentos profissionais. Então, o engajamento pode ser uma reunião com a minha equipe, uma reunião com o meu chefe, uma reunião com o cliente, com o fornecedor, com o credor, com os meus pares, né? Nesses engajamentos, quais os melhores pensamentos e as melhores emoções para que eu tire o máximo? Para que eu tenha o melhor resultado possível naquele engajamento, né? É assim como eu vejo a inteligência emocional sendo usada na nossa vida na prática. Uhum. É sendo capaz de potencializar os nossos resultados, né? Então, por exemplo, eu posso estar com medo. De repente, eu estou com medo dentro de mim. Será que para essa minha reunião com o cliente que eu vou ter agora há pouco, se eu entrar na reunião com medo, eu tenho mais chance de me dar bem ou mais chance de me dar mal? Né? Eu acredito que tenho mais chance de me dar mal. Então, antes de eu entrar na reunião, antes de eu estar de frente com o cliente, eu vou me alinhar. Eu vou fechar o olho, eu vou respirar um pouco mais devagar, um pouco mais profundo, eu vou me conectar comigo Uhum. para que eu esteja no meu melhor. Para nessa reunião com o cliente, nesse engajamento profissional, eu possa tirar o máximo. Que pode ser um aumento de preço, pode ser um pedido de compra, pode ser talvez só estreitar o relacionamento com o cliente. Sim. Mas esse é o grande ponto, né? Saber o que eu quero, ponto número 1. E estar preparado psicológico e emocionalmente para chegar lá. Uhum. Porque, Maristela, você concorda que muitas vezes, todos nós, às vezes na correria do dia a dia, a gente entra num engajamento profissional não 100% preparados? Meio que você caiu de paraquedas ali? Sim. Se você não tem bem claro qual é o objetivo que você quer naquele engajamento profissional, como é que você vai chegar lá? Exato. Você concorda? Como é que você vai tomando as ações ali no meio da reunião? Eventualmente pode ser uma reunião mais tensa, né? Uma Sim. situação, por exemplo, um problema de qualidade, um embarque que não saiu daquele jeito que a gente gostaria, né? Como é que nós vamos aparar aquelas arestas ali da melhor maneira para chegar ao nosso objetivo? Se de repente a gente nem tem um, né? Exato. Então, aqui tem um ponto super importante e eu acho que na medida em que eu sei o que quero e estou consciente, aí eu estou mais próximo de acessar as melhores respostas, né? Essa é uma Uhum. crença do Otávio. E Uhum. assim é como eu vou fazendo, né? Assim como eu vou me colocando, porque nesse mundo corrido, às vezes uma reunião com o cliente, por exemplo, você tem 10 minutos, 15 minutos para vender o seu peixe, né? Porque as pessoas, o telefone toca toda hora, né? Às vezes, se você está com um tomador de decisão, ele levanta, ó, eu tenho que ir para outra reunião. Fulano, Beltrano, conversem aí com o Otávio que eu preciso para uma outra reunião. Perdi a chance. O Sim. tomador de decisão se levantou e porque tinha outro compromisso, né? Então, nós precisamos impactar, de certa forma, rapidamente, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio e aqui a inteligência emocional pode nos ajudar muito, né? Sim. E eu deixaria uma outra dica aqui para a sua audiência, né? Na parte da comunicação. E você comentou a minha formação em programação neurolinguística, né? Vou puxar aqui o gancho da PNL, né? A PNL é fundamental, eu acho. Tive a felicidade de fazer o Practitioner já antes da pandemia e depois o Master Practitioner. A PNL me permitiu perceber de que maneira eu percebo o que está ao meu redor. Uhum. Né? E de que maneira eu posso compreender que cada pessoa da minha equipe tem um mapa de mundo. E esse mapa de mundo foi formado pelas experiências que a pessoa teve, pelos acertos, pelos erros, pelas vitórias, pelas derrotas, pela educação que a pessoa teve, condição socioeconômica e tudo mais. Então, a PNL me permite, eu estou aqui com a minha equipe, pessoas com formações diferentes, idades diferentes, perspectivas de mundo diferentes, né? De que maneira eu vou ajustar a minha mensagem, a forma como eu me comunico, para que todo mundo entenda. Uhum. Esse processo de comunicação é fundamental, especialmente num mundo tão distraído, né? Com tantas demandas e tantos impulsos, né? Para que a gente tenha a atenção das pessoas, às vezes é uma fração de segundo para perder, você É concorda? verdade, sim. Né? Claro. Então, eu acho que a PNL também me ajuda nessa jornada, no sentido de fazer com que eu me comunique melhor. Uhum. E me Uhum. comunicando melhor, eu vou influenciar, eu vou persuadir, eu vou inspirar, percebe? Aí a minha caixa de ferramentas fica mais recheada para lidar com esses desafios, né?
Com certeza. Eu acho super interessante esses tópicos que nós tocamos, Otávio, porque acredito que talvez seja um ponto que talvez falte um pouco no meio do mercado, no meio de trabalho, no meio profissional, né? A gente trouxe aí, você trouxe, como bem colocado, sobre a questão da inteligência emocional, mas não é só a inteligência emocional, né? E aí talvez a gente levantar como reflexão também alguns, não vamos colocar como erro, né? Mas algumas falhas, alguns pontos de melhoria que pessoas na liderança, na posição como líder, né, poderiam passar a ter a visão, a olhar um pouco mais, considerando essas questões que nós trouxemos, que é fundamental e, como você bem disse também, né, é super importantíssimo hoje a gente levantar esses aspectos dentro da saúde, dentro do colocar cada um na sua posição, no seu papel, né, e saberem o que estão fazendo. Eu acho que todos nós sempre temos oportunidades de melhoria, né? Sempre tem algum espaço para melhorar, né? Sim. Eu vejo que dois pontos que muitos líderes acabam não tendo consciência para administrar, um deles é a delegação. Delegar, eu acho que é fundamental, porque na medida em que eu sou capaz de delegar parte das minhas tarefas, sobra tempo para que eu me dedique para coisas mais nobres, né? Então aqui tem um primeiro ponto. Eu vejo muitos líderes, mentorados meus, alunos meus nos cursos de MBA. Puxa, Otávio, eu não tenho tempo de nada, eu estou sempre assoberbado e tal. Você delega? Ah, não, puxa, eu não sei. Às vezes eu não gosto de delegar, eu prefiro fazer o mesmo. Bom, então você nunca vai ter tempo, pô. Essa é a verdade. Faz sentido. Então, tem esse aspecto. E tem um outro aspecto que eu acho fundamental. Uma das responsabilidades do líder, da líder, é preparar os sucessores, preparar as equipes. E eu acho que o processo de delegação é uma forma extraordinária de treinamento. Uhum. Porque, por exemplo, imagina que você, Maristela, você está na minha equipe. Então tem uma determinada tarefa que eu faço, uma análise que eu faço, que eu vou delegar para você. Né? Então, primeiro, eu vou te desafiar. Não é uma tarefa que você rotineiramente faz. Pela primeira Exato. vez, eu estou te trazendo aquela demanda, né? Sim. Então, por exemplo, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que criar outras competências para poder atender essa análise que eu estou te pedindo. Então, eu estou te preparando também. Correto. Eu estou te preparando, eu estou te desafiando, eu estou trabalhando no teu engajamento, na tua motivação. Você, na medida em que eu delego, temos essa relação, nós vamos construir laços de confiança. Porque se eu estou delegando para você, concorda que eu confio em você? Uhum, claro. Concorda que por mais que você não saiba fazer ainda, eu estou te dizendo indiretamente, Maristela, eu acho que você é capaz de aprender. Você concorda? Exato. Uhum. Tá? Acredito que você Então, consegue. exatamente, né? Porque se eu não acreditasse, eu não delegava, né? Eu delegava para Sim. alguma outra pessoa da equipe, concorda, né? Então, essa questão da delegação é fundamental, né? E aqui, para delegar, a gente tem algumas etapas, né? Uma delas é, veja, eu fazia essa tarefa. Estou delegando a tarefa para você. Eu acho que um ponto fundamental é eu ter a consciência. Pode ser que você vá querer fazer isso de outra maneira. Você não precisa fazer do jeito que eu fazia. Porque Uhum. você é diferente de mim, o seu mapa de mundo é diferente do meu. Eu preciso aceitar isso aí. Tem líder que não aceita. Maristela, eu quero essa análise, eu quero que você faça assim, assim, Sim. assado, assado. Aí eu não te dou espaço. Lembra aquela questão do talento? Uhum. Eu contratei a Maristela super talentosa, mas eu não deixo ela voar. Uhum. Porque eu quero que ela faça exatamente do jeito que eu fazia. Agora, a Maristela é diferente de mim. Então, esse é um primeiro ponto, né? E o segundo ponto é definir as minhas expectativas com muita clareza. Porque você que está recebendo a minha tarefa, você precisa ter muito claro por que nós fazemos aquilo, essa pecinha do quebra-cabeça, de que maneira ela entra no todo, né? Porque o Simon Sinek, aquele escritor extraordinário, né? Comece pelo porquê, né? Primeiro eu preciso te dizer por que essa análise é importante. Se eu for capaz de te inspirar, se eu for capaz de me comunicar da forma adequada, me conectei com o teu coração. Você vai perceber que aquela tarefa, você vai aprender coisas novas, você vai subir um degrau no seu entendimento e você vai me ajudar. Então, eu acho que a delegação é um ponto importante, né? Perfeito. Que muitas vezes os líderes não usam essa ferramenta tão maravilhosa. E uma outra ferramenta que eu acho muito boa e muitas vezes deixada meio de canto é o tal do feedback. Então, o feedback é um processo, primeiro, de mão dupla. Sim. Então, por exemplo, imagina que a Maristela vem me dar um feedback. Quando acontece comigo, primeira coisa, agradecer. Você não é obrigado a me dar feedback.
né? Sim. Então, quando alguém vem me dar um feedback, para mim é um presente. Para mim é um presente. Quer dizer, a Maristela botou atenção no Otávio, teve o interesse de levantar uma bola para mim, que talvez eu nem soubesse, podia ser um ponto cego meu. Aham. De repente é um comportamento que eu tenho repetidamente, inconsciente, que a Maristela trouxe para minha consciência. Poxa, Otávio, você percebeu que naquela reunião você falou assim, assim, assado? Pô, não foi tão legal? Primeiro, então, um presente, né? Total. Muitas vezes, quem está recebendo o feedback fica mordido, né? Pô, a Maristela, hein, caramba, hein, veio me fazer uma Aham, crítica daquela aham. reunião. Pô, aí sujou a água. Sim. Eu perdi a oportunidade de te agradecer, porque você, sem obrigação nenhuma, trouxe para minha consciência um ponto de melhoria meu. Acho que esse é um Uhum. primeiro ponto, né? Uhum. E o segundo ponto, eu com a minha equipe, né? O feedback, a gente precisa compreender que a comunicar o feedback de uma forma adequada é importante, com empatia, contextualizar aquela situação, né? Porque senão fica aquela outra palavra que está meio feia, não vou falar aqui, que o pessoal associa com o feedback, né? O objetivo é que você receba o meu feedback e saia energizada, que saia fortalecida, Com né? E certeza. não sair diminuída. Se você sai diminuída, não tive sucesso, pô. O Uhum, meu uhum. objetivo não é te esmagar. O meu objetivo é te fortalecer, é trazer Exato. para tua consciência um ponto de melhoria e que você saia da minha sala, nesse nosso exemplo aqui, motivada para trabalhar aquilo. Uhum, Criar um planozinho de ação e ver de que maneira você pode construir aquilo em você, né? uhum. Então, a delegação e o feedback, que são ferramentas tão importantes, não só de autodesenvolvimento, mas de construção de relacionamentos, né? Veja que voltamos na questão dos relacionamentos, né? Eu vou Sim, sempre olhando para esse mundo do trabalho, é tecnologia mais relacionamento. com Isso é o que tem. certeza. Né? Sim. Então, essas duas ferramentas que são às vezes mal utilizadas podem ser muito importantes para potencializar os nossos resultados, eu acho. Sim, legal. Muito bacana como você traz pra gente, como explica, viu, Otávio? Eu acho incrível. E com toda essa energia também, achei muito bacana. E é algo construtivo, né? É algo que vai ser construtivo para os dois lados. E que também, de alguma forma, ele vai mostrar onde precisa estar mudando de alguma forma, onde precisa estar mexendo para os dois lados, né? E aí, trazendo agora um pouquinho para o pessoal até conhecer um pouco mais outros trabalhos seus paralelos a todas essas atuações. Você também tem o projeto do podcast, se você puder falar um pouquinho dele para a gente, o Claro LideraCast, que sim. quando que começou, qual que foi a intuição, a iniciativa? O LideraCast, ele começou em 12 de janeiro de 2020. Então, essa semana eu subi o meu episódio 615. Olha, 615. É. Então, o podcast começou da seguinte questão. Eu queria fazer alguma coisa em paralelo com a minha carreira executiva, né? uhum, Outros horizontes, ter outras experiências e tal. Eu reconheci um ponto forte meu. E aqui é um ponto importante, né? Cada um de nós reconheceu os nossos pontos fortes. Um ponto forte do Otávio é me comunicar. Eu sou alguém capaz de pegar várias ideias que estão desconectadas, organizar essas ideias e comunicar. sim, Então eu falei, caramba, se eu sei me comunicar bem, o podcast pode ser uma ferramenta legal para que eu possa complementar os meus posts no LinkedIn. Porque os posts no LinkedIn você tem um espaço limitado para escrever, né? uhum, Então, não dá para você ir no detalhe do detalhe do detalhe. No podcast eu posso. Posso no detalhe que eu quiser. sim, Então eu comecei ele lá em janeiro de 2020. É uma jornada muito linda, eu estou aprendendo sempre, constantemente, muitas coisas. Os meus conteúdos, eles estão dentro de um triângulo que tem liderança, carreira e negócios. legal. Sempre dentro desse triângulo eu vou trazendo os meus conteúdos. Tem episódios que eu falo sozinho, tem episódios que eu trago entrevistas e bato papo com as pessoas para trazer um outro ângulo, uma outra perspectiva, né? Uhum. Essa semana mesmo eu fiz um episódio em espanhol. O meu primeiro episódio hispanohablante no Sério, podcast que foi na quinta-feira à bacana! noite. É. Eu convidei duas top voices, uma colombiana e uma equatoriana. Que E nós legal. falamos sobre mercado de trabalho, liderança e etc. Foi um papo super interessante. E com uma perspectiva de outros países, né? E num Uhum. outro idioma, né? Então, eu quero começar a fazer episódios em inglês, episódios em espanhol. Vamos ver Que como é que legal, essa jornada Otávio. vai me levando, né? Então, o podcast, ele vem como que para me permitir um meio de explicar um pouco melhor, com um pouco mais de detalhe, né? Uhum. Do que eu acho que eu falo melhor do que escrevo. Então, também tem a vantagem de poder me comunicar melhor com a audiência, né? E usando o LinkedIn e o podcast como ferramentas para encher o meu funil. Exato.
O meu funil, que tem as minhas palestras, treinamentos, mentorias, que eu ofereço para os meus clientes em paralelo com a minha carreira como executivo, né? Uhum, Então, uma coisa vai alimentando a outra, de certa maneira, né? O claro. Otávio executivo vai, entre aspas, usando da experiência, dos conhecimentos que eu vou tendo com os meus alunos, nas palestras que eu faço, nas mentorias, e o executivo também vai ajudando o Otávio mentor, palestrante, etc., para ter mais repertório e estar, de alguma forma, bastante conectado com os desafios da liderança, né? Que legal, Otávio. Tem diversas formas, então, da gente estar te acompanhando de pertinho, né? Tá vendo todo o seu trabalho. E, além disso, também tem suas obras, né? Você tem os livros publicados, Liderança Juntos, Reflexões de uma Gestão Empreendedora. Conta um pouquinho pra gente sobre os livros também, para ver se instiga o pessoal aí também à leitura. Em algum momento, eu fui convidado para ser um dos coautores de um livro, né? Liderando Juntos. E eu achei que poderia ser uma experiência legal. Eu estou sempre aberto a fazer coisas pela primeira vez, né? Então foi uma experiência muito interessante. A experiência de eu ter ser incumbido de escrever um capítulo do livro, né? Que legal. Então, poxa, foi um desafio interessante. E também o prazer de conhecer esses outros coautores, né? Porque cada capítulo, o autor traz a sua perspectiva daquele assunto, né? Uhum. Todos falando de liderança, mas então foi super interessante. E o da vida empreendedora foi também. Eu nunca me enxerguei como um empreendedor, né? Eu Uhum. me enxergava como um executivo CLT que está tentando fazer coisas diferentes. Mas a verdade é que eu sou empreendedor. E participando dessa obra só com empreendedores, né? E é um grupo que chama Empreendedores Compulsivos, do meu colega Alexandre Saad. Foi super interessante, porque nessa jornada eu percebi, caramba, eu sou empreendedor. Eu sou podcaster. Então, eu tenho patrocínios no meu podcast, eu tenho uma jornada de desenvolvimento de soft skills. Eu Sim. promovo a minha jornada, eu tenho clientes. Quer dizer, eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor. Isso, você veja, se eu não tivesse me envolvido nessas experiências, talvez o meu aprendizado teria demorado bem mais, né? Com certeza, com certeza. Que bacana, Otávio. Muito legal como você traz tudo pra gente, todas essas reflexões, um pouquinho de sabedoria com base em todas as suas experiências, suas atuações, suas vivências. É muito bacana. Agora, antes da gente chegar nos minutinhos finais, viu, Otávio? Se você puder estar trazendo pra gente se tem aí algo na agenda pra gente estar te acompanhando, se tem novos projetos, iniciativas que você gostaria de compartilhar com a gente, já deixe seus contatos, fica à vontade. Olha, eu acho que quer manter contato comigo, é me seguir no LideraCast. Minha plataforma principal é o Spotify, mas o LideraCast está em todas as tocadoras de podcast, na Apple Podcast, na Amazon e etc., na Google Podcast, né? E o LinkedIn. Ali é a minha rede social, onde eu estou praticamente todos os dias. Tem posts meu 3, 4 vezes por semana, né? Trazendo coisas sobre o negócios, o mundo da mineração e metalurgia, que é onde eu estou hoje profissionalmente. Coisas sobre metalurgia, sobre liderança. Estou aí à disposição para trocar ideias com vocês e juntos, certamente, a gente vai enriquecer esses conteúdos. Show, maravilha. Obrigada, Otávio. Estamos sempre de portas abertas para você voltar a outros momentos, viu? Muito obrigado pela oportunidade e um prazer estar aqui com você, Maristela, e com a sua audiência. Muito obrigado, viu? Igualmente, Otávio. Pra gente foi um prazer também. E agradecer a vocês e o pessoal que ficou com a gente até agora. Muito obrigada por sempre estar nos acompanhando, seja por este, seja por outros canais e outros meios aí dos nossos projetos da M6 Instituto de Produção Cultural, tá bem? Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão, Obrigado, Otávio. pessoal. Boa tarde. Valeu. Fiquem bem.